Olá, amigos e amigas. Eu sou o professor Gilson Reis. Estou passando aqui para poder dividir com vocês uma preocupação e uma situação muito grave que nós estamos vivendo e viveremos nos próximos meses. Há um ano, aproximadamente, foi anunciada a Covid-19 na China. Desde aquele momento, o mundo todo ficou sabendo que nós enfrentaríamos uma doença desconhecida, grave, que mata milhares e milhares de pessoas, e nós tivemos um ano para poder organizar o nosso país, organizar nossa saúde, organizar os nossos institutos de produção de vacina, organizar a produção de seringas, correr atrás dos insumos responsáveis pela produção da vacina, criar condições de fazer o isolamento social através de medidas do governo federal, a necessidade de organizar a sociedade através de protocolos como o uso de máscaras, o distanciamento social, enfim, um conjunto de questões que nós enfrentamos ao longo desse último ano. O que nós vivemos nos últimos dias foi um lapso de possibilidade de nós construirmos uma saída não só individual, mas coletiva, para que nós pudéssemos, de forma definitiva, enfrentar com ciência e com a vacina o processo de imunização de milhões de brasileiros e brasileiras. Domingo foi anunciado pela Anvisa que o Brasil tinha permitido o uso da Coronavac e da vacina da Pfizer para que pudesse ser iniciada a vacinação no nosso país. Ocorre que nesse período todo, Bolsonaro e a família, os filhos, o ministro de Relações Internacionais, atacaram de forma violenta a China, atacaram outros países, destruíram as pontes das relações diplomáticas brasileiras. E o que nós estamos vendo hoje, nesse exato momento, é que os 6 milhões de doses que foram disponibilizadas a partir de segunda-feira para iniciar o processo de vacinação já acabou. E nós não sabemos quando virá os insumos para que a gente possa produzir vacinas no Instituto Butantan, em São Paulo, ou mesmo no Fiocruz, no Rio de Janeiro. E isso vai nos trazer uma situação bastante dramática. Porque a situação vem avançando no Brasil, nós estamos perdendo cerca de 1.000 pessoas por dia, o aumento do número de contaminados. A situação de Manaus demonstrou que o Brasil não está preparado sequer para a produção de oxigênio. É importante dizer que o Bolsonaro acabou com uma empresa vinculada à Petrobras, que produzia no Paraná oxigênio, capaz de sustentar os nossos hospitais e as nossas clínicas para poder atender a saúde das pessoas. Hoje não produz, e com isso nós vivemos uma tragédia. Ou seja, a vacina que chegou e foi liberada no último domingo, segunda-feira, já acabou. Sequer os idosos de 75 anos poderão vacinar, porque não há vacina disponível. Por isso eu queria dizer a todos nós, é chegada a hora não discutir se eu sou bolsonarista ou não bolsonarista, se eu sou petista ou não petista, se eu sou negacionista ou não negacionista. O que nós estamos discutindo aqui agora é a necessidade de reconstruir o Brasil, repensar o nosso país em outra perspectiva. Não é possível mais que a sociedade brasileira tolere um desgoverno de tal intensidade. Um ministro pesadelo, é esse que é o ministro, um pesadelo, disse que não aplicou e não indicou a cloroquina e outros remédios para poder enfrentar a Covid-19, sabendo que todas as organizações de saúde do mundo dizem que não é possível tratar essa doença com esse tipo de medicamento. Por isso eu queria dizer da minha tristeza, indignação, da minha depressão, eu diria, frente a essa situação que nós estamos vivendo. Então eu queria dizer que chegou a hora do povo brasileiro colocar em suas mãos a luta política, a luta social. No próximo sábado, nós estaremos em Belo Horizonte, uma grande carreata. É preciso que a sociedade brasileira se mobilize e exija já o fim desse governo, o fim dessa tragédia implantada no Brasil, e que a gente possa reestabelecer as nossas relações internacionais,
reestabelecer uma condição de diálogo com o mundo para enfrentar não só a pandemia, a morte, mas uma situação da economia que despenca e a situação de milhões de brasileiros que vivem na fome. Por isso que eu quero dizer que a nossa palavra de ordem nesse exato momento é vacina, ajuda emergencial para milhões de brasileiros e o impeachment do presidente Bolsonaro. Não dá mais para esperar. É a hora e precisamos ir para as ruas. Um grande abraço. Sábado, carreata em Belo Horizonte e em todo o Brasil. Fora Bolsonaro!